2 Tessalonicenses, capítulo 2. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 13. Precisamos entender este capítulo à luz do que está escrito no livro de Daniel. A profecia aponta para alguém que se rebelará contra Deus antes da segunda vinda de Cristo e que terá grande influência, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. As conjecturas que surgiram entre os tessalonicenses sobre o dia do Senhor, como se vivessem nos últimos dias, foram esclarecidas por Paulo como ideias fora de tempo. Ele certamente recebera alguma luz acerca das profecias de Daniel e compreendera que o tempo determinado ainda não havia chegado. Certamente o retorno de Cristo e o preparo para este dia são os temas centrais desta segunda epístola. O apóstolo tinha uma fé viva na possibilidade de, ainda em vida, ver o seu Salvador retornar. 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, 17. Mas também, como estudioso das profecias, sabia que antes muitas coisas precisavam se cumprir. Dentre elas, a revelação do homem da iniquidade. A este o profeta Daniel descreveu como um rei. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel 11:36. Paulo fala de um período de apostasia que precederia a volta de Cristo. A palavra apostasia não se refere a uma rebelião externa, mas interna, ou seja, o falso ensinamento que surgiria no meio cristão com todo o engano de injustiça. Apostasia que seria liderada pelo homem da iniquidade, o filho da perdição, ou como descrito em Apocalipse, o falso profeta. Apocalipse 19:20. Sabendo que iniquidade significa pecado, e o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. O homem da iniquidade nada mais é do que um fora da lei, que tanto descumpre a lei de Deus, como também seduz as nações no mesmo sentido. Suas reais intenções, no entanto, só serão reveladas em ocasião própria. Desde os tempos apostólicos, é-nos dito que já operava o mistério da iniquidade. Porém, o iníquo só será revelado quando o Espírito Santo que agora o detém for afastado por ocasião da conclusão do selamento dos servos de Deus. Ezequiel 9:4, Apocalipse 7:3. Este homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, operará grandes sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:24. O apelo de Jesus continua sendo o mesmo, principalmente em nossos dias. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Percebam que Paulo diz que o engano de injustiça será aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não se enganem, meus irmãos. Ou buscamos a Deus incessantemente através do estudo sincero de sua palavra, com o coração submisso e contrito, ou seremos facilmente arrastados por todo o vento de doutrina. Paulo exortou os tessalonicenses a guardarem as tradições que lhes foram ensinadas por palavra e por epístolas. Isto nos diz que existe diferença entre tradição e tradição. A tradição cerimonialista, doutrinas de homens, e a tradição inspirada pelo Espírito Santo. Com isso, Paulo chamou as suas cartas de tradições inspiradas, que deveriam ser seguidas por estarem fundamentadas nos princípios divinos e não em palavra de homens. 1 Tessalonicenses 2:13. Muitos têm julgado ser de pequena monta ou associar-se com os ímpios, enquanto sustentam uma postura de crentes em Cristo. Mas que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6:14. Eu não sei você, mas eu sirvo ao Deus de Abraão, que não hesitou em levantar o cutelo contra o seu próprio filho. Eu sirvo ao Deus de José,
que assumiu o risco de morte ao rejeitar a mulher de Potifar. Eu sirvo ao Deus de Daniel, que firmemente decidiu não se contaminar com as iguarias e com a idolatria de Babilônia. Eu sirvo ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiam ter seus corpos queimados a ter que adorar outros deuses. Eu sirvo ao Deus de Paulo, que desprezava a própria vida por amor a Cristo. Onde está, pois, a fé de nossos pais? Será que estamos dispostos a abrir mão de nossas vontades egoístas para experimentar a vontade de Deus? Será que estamos prontos para, se preciso for, padecer necessidades e privações por amor da verdade? Estamos de fato nos preparando para enfrentar um tempo de angústia qual nunca houve? Daniel 12:1. Quando o mundo reverenciar o homem da iniquidade e nos for exigido que façamos o mesmo sob pena de morte, cederemos ou, como Josué, decidiremos resolutos: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Josué 24:15. O meu desejo e a minha oração é que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o nosso coração e nos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mateus 24:42. Bom dia, irmãos amados pelo Senhor. Rosana Garcia Barros.